Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias de interior. Essas lendas que o povo conta para assustar criança ou turista. Para mim, tudo não passava de invenção. Até aquele dia, aquele maldito e abençoado dia no Rio. Tava um calor insuportável. O sol parecia que queria castigar a gente e o mormaço fazia o suor grudar até na alma. Então, resolvi ir até o rio. Era uma prainha de água doce que ficava nos fundos da propriedade da minha avó. Lugar calmo, bonito, mas cercado de histórias estranhas. Todo mundo por ali falava de um tal de espírito do rio. Um crocodilo gigante, guardião das águas que castigava quem não respeitava as regras daquele lugar. Eu ria. Nunca acreditei. Me chamavam de moço da cidade, o que na boca dos antigos parecia quase um xingamento. Naquele dia o rio estava cheio de gente. Criança rindo, adultos conversando, todo mundo se refrescando. Entrei na água sem pensar duas vezes. E ali, debaixo do sol, eu me senti vivo. Foi quando alguém gritou. Crocodilo, é ele! Ele tá aqui! O pânico foi instantâneo. As pessoas começaram a correr, a gritar, a sair da água tropeçando nas pedras. Fiquei. Na minha cabeça, era só mais um susto desses para impressionar turista. Mas aí, eu senti uma força me puxando. Não teve tempo de pensar, de reagir, de gritar. Fui tragado. Era como se eu estivesse entrando num túnel de água. Um redemoinho invisível que me levou para um lugar que eu nunca poderia imaginar. Não havia bolhas, não havia dor. Era como se eu estivesse sendo guiado, conduzido. Quando dei por mim, estava em pé em terra firme, mas tudo ao redor era estranho. Um bosque submerso, com luz dourada saindo das árvores. E lá, ela apareceu. Você não me respeitou. Você não respeitou meu rio. Eu congelei. Ela era uma mulher de pele escura e olhos fundos. Usava vestes feitas de algo que parecia algas e pedras brilhantes. E o mais absurdo, eu sabia com cada fibra do meu ser que ela era o crocodilo. Eu não sabia. Me perdoa, eu achei que era só lenda. Os nativos sabem, mas você entrou como quem pisa num templo de sapato sujo. Me ajoelhei, tremia. Eu que nunca temi nada estava em pânico. Por favor, me dá uma chance. Eu não sabia o que fazia. Sou da cidade. A gente vive distante da natureza. Perdido. Ela me olhou, longo, como quem escaneia a alma. Você vai ficar. Vai trabalhar. Vai aprender. E talvez, só talvez, possa voltar. E foi assim que começou o meu exílio. A primeira noite lá embaixo foi a mais estranha da minha vida. Não era água. Era como se o fundo do rio tivesse seu próprio mundo. Um lugar que desafiava tudo que eu acreditava. As árvores pareciam respirar. As pedras tinham brilho e as criaturas eram diferentes. Tinham olhos inteligentes, observavam, julgavam. E eu era o forasteiro. No começo tentei fugir, corri por horas, mas toda vez voltava para o mesmo ponto. A mulher, que se dizia rainha do rio, apenas me observava com um olhar sereno e firme. Ela não levantava a voz, mas cada palavra dela tinha um peso que atravessava meu peito. Você ainda acha que isso é castigo. Mas não, é aprendizado. Você é um homem cego tentando correr entre espinhos. Fui colocado para trabalhar com os guardiões do rio. Criaturas que pareciam humanos e ao mesmo tempo não eram. Tinham olhos luminosos, pele úmida e falavam com um sotaque que parecia vir de milênios atrás. Eles me ensinaram sobre o equilíbrio das águas, sobre o respeito à terra e sobre o poder da palavra. Certa noite, cansado, sentei à beira da margem daquele mundo oculto e chorei. Chorei como criança. Chorei de saudade. Da minha mãe, da minha irmã, do meu cachorro, do arroz com feijão que eu achava simples demais, do mundo que agora parecia um sonho distante. Eu não vou aguentar um ano aqui. Isso não é vida. Foi quando ela apareceu de novo. Você ainda pensa como um homem da superfície. Aqui o tempo é outro. Aqui quem cala escuta. E quem escuta se transforma. Ela sentou ao meu lado, pela primeira vez sem julgamento, com um ar quase materno. Você não está sendo punido. Está sendo lapidado. E foi aí que começou a minha mudança. Não foi de um dia para o outro. Mas aos poucos parei de contar os dias. Comecei a escutar, a entender o silêncio daquele lugar. Aprendi que o rio falava, que as pedras tinham memória e que a gente vive correndo tanto que esquece de sentir.
Me tornei amigo dos guardiões. Um deles, chamado Luar, me ensinou a ouvir o som das raízes. Você era cheio de certezas, mas agora aprendeu a perguntar. Isso é bom. Só os tolos acham que sabem tudo. E eu estava mudando. Por dentro e por fora. Minha barba cresceu. Meus olhos ficaram mais calmos, meus pensamentos mais lentos. E comecei a sentir algo que nunca tinha sentido de verdade. Respeito. Pelo tempo, pela natureza, pela vida. Mas um dia, ela me chamou. Seu tempo está acabando. Logo poderá retornar. Meu coração gelou. Era tudo o que eu mais queria. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas aí veio o medo. E se ninguém acreditar em mim? E se acharem que eu enlouqueci? E se minha ausência tiver destruído minha família? E se ninguém me reconhecer? E se eu voltar e for um estranho? Ela sorriu. Um sorriso que doía. A água transforma, mas não obriga. Você decide se quer retornar. E naquela noite, eu dormi de olhos abertos, pensando em tudo que perdi. E no homem novo que eu me tornei. No dia em que voltei, o céu estava pesado. Era estranho. A água me devolveu à margem, como se eu tivesse mergulhado há minutos. Mas minha barba longa, meu corpo magro e o tempo no olhar, diziam o contrário. Eu tinha passado um ano ali. Ao sair da água, vi meu reflexo numa poça e não me reconheci. Respirei fundo. Caminhei pelas trilhas que conhecia desde criança. Cada passo parecia ecoar como um tambor distante. A casa da minha mãe estava no mesmo lugar, mas algo nela parecia menor, como se o tempo tivesse engolido um pedaço dela também. Bati à porta. Quem é? Mãe, sou eu, é o seu filho. O silêncio do outro lado me rasgou. A maçaneta girou devagar, e então ela apareceu. Mas o que vi em seu rosto não foi alívio, foi medo. Isso é alguma brincadeira de mau gosto? Meu filho morreu. Eu enterrei roupa dele. Fiz missa. Ele tá morto há 1 ano. Não. Eu tô vivo. Eu fui levado. Eu não sei como explicar. Foi no rio. O crocodilo, a mulher. Eu fui punido. Fiquei 1 ano debaixo da água. Ela chorou. Mas não de emoção, de confusão. Meu Deus, você tá maluco? O que fizeram com você? Foi se meter com droga? Com seita? Que antes que eu pudesse falar mais, minha irmã apareceu. Ela tremia de medo. Chamou os vizinhos, gritava. Ele, mas não é ele. Isso é bruxaria. É coisa ruim. Meu coração afundou mais que qualquer mergulho no rio. Ali na frente da casa onde cresci. Eu era um estranho. Tentei explicar, implorar, mostrar marcas, contar detalhes, mas ninguém queria ouvir. Esse rapaz tá possuído. Isso aí é encosto. Ou voltou do mundo de lá com coisa ruim no corpo. Eu tô aqui. Eu tô vivo. Sou eu, mãe. Mas a porta se fechou. De novo. Fiquei na varanda por horas, sem coragem de sair, sem forças para aceitar. O mundo tinha seguido sem mim, e eu não pertencia mais nem ao fundo do rio nem à superfície. Naquela madrugada, fui dormir num banco da pracinha. E ali, com os olhos para o céu, eu chorei pela segunda vez. Mas agora de dor, de rejeição, de solidão. No dia seguinte, fui à delegacia. Expliquei meu sumiço. Inventei uma história mais aceitável. Disse que fui sequestrado, que perdi a memória, que fugi de um cativeiro. O delegado não acreditou muito. Mas como meu nome já constava como desaparecido sem corpo, me deixaram ir. Voltei à cidade grande com uma mochila velha, o coração espremido e a sensação de que eu tinha voltado, só que do lado errado da história. Voltar para a cidade foi como entrar num filme, em que eu já não era o personagem principal. Meus amigos tinham seguido com suas vidas. Alguns nem responderam minhas mensagens. Outros me encontraram na rua, arregalaram os olhos e disseram: Cara, você sumiu. A gente achou que tinha sido assassinado ou sei lá, levado por alguma facção. Eu só sorria, meio sem graça. É algo assim. Comecei a trabalhar numa oficina mecânica, dormindo num quartinho nos fundos. O dono foi um dos poucos que me estendeu a mão sem perguntar demais. Você parece alguém que já morreu e voltou. Fica tranquilo. Aqui ninguém pergunta o que não quer saber. Mas mesmo com essa chance, eu não me sentia parte de nada. Tinha pesadelos com o fundo do rio, com a Senhora dos Olhos de Pedra, com o luar, o guardião que me ensinou a ouvir raízes, com o som das águas sussurrando verdades que a superfície insiste em ignorar. Um dia decidi voltar à vila, só para ver de longe. Sentei de frente para o rio.
Aquele mesmo lugar onde tudo começou. Era fim de tarde. O sol tingia tudo de laranja. Eu sentei, fechei os olhos e falei em voz baixa. Você ainda tá aí, não tá? Eu sinto o peso do que vivi e não consigo mais fingir que nada aconteceu. Foi quando senti um vento diferente, um arrepio, a água mexendo sozinha. E então aquela voz ecoou, mas agora só dentro da minha cabeça. Você voltou, mas não para fugir. Voltou para lembrar. Abri os olhos. A superfície ainda era a mesma. Mas dentro de mim, algo se firmou. Eu não precisava que acreditassem. Eu não precisava que minha mãe me aceitasse, nem que os outros me entendessem. Porque eu sabia quem eu era e onde estive. Nos meses seguintes comecei a escrever, não como um desabafo, mas como um testemunho. Transformei minha história em páginas, não para provar nada a ninguém, mas para deixar registrado que há coisas entre o céu e a terra que ninguém explica. E nem precisa. Voltei ao rio algumas vezes. Nunca mais fui puxado, mas toda vez que mergulho, mesmo que só até o joelho, sinto. A água me reconhece. Hoje moro sozinho, leio muito, medito, escuto mais do que falo. E se alguém me perguntar o que aconteceu naquele dia, eu apenas respondo. Eu morri e nasci de novo, não no corpo, mas na alma. E se você me disser que tudo isso é loucura, tudo bem. Talvez você ainda não tenha sido levado pelo rio, mas um dia, quem sabe?